Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a polêmica sobre o imperialismo hoje e o papel dos Estados Unidos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tem uma polêmica muito importante que se desdobra hoje sobre o que é o imperialismo no mundo. Há várias interpretações. Uma das interpretações mais polêmicas que circulam é pensar o mundo dividido em um bloco imperialista ocidental liderado pelos Estados Unidos e secundado pela União Europeia, né, França, Alemanha, etc. E um outro bloco imperialista com Rússia e China. Isso demanda muita polêmica, muito debate, se a Rússia é ou não um país imperialista, o que é imperialista, se a China é ou não imperialista, o que é imperialismo e tal. E disso desdobra várias compreensões táticas e políticas, né? Veja, eu não quero fazer um debate com vocês nesse vídeo se a Rússia é ou não imperialista, ou se a China é ou não imperialista e o que é imperialismo. Por quê? O meu objetivo aqui é muito mais simples. O meu objetivo aqui é só reforçar a percepção e a compreensão da realidade que, a despeito da leitura que se tenha do imperialismo contemporâneo, não é aceitável que se esqueça que os Estados Unidos é o país guia do sistema imperialista global e é seu principal organizador e defensor, portanto, vetor central da contra-revolução no mundo. Antes de entrar nisso e explicar a motivação desse vídeo com um dado que foi publicado pelo Washington Post, uma matéria importantíssima, eu quero só fazer um preâmbulo sobre a China. Eu venho debatendo muito que a gente tem que ter cuidado com essa ideia de que a China, o BRICS, a nova Rota da Seda vai salvar o Brasil sem que a gente precise fazer transformações internas nenhuma. Há muita ilusão, especialmente de setores ligados ao governo Lula, de achar que o BRICS, de que a ordem multipolar, de que a China ou de que a nova Rota da Seda, o Brasil, pode entrar na nova Rota da Seda, depois vai ter um vídeo no canal debatendo sobre isso, isso vai resolver os nossos problemas sem enfrentar o poder dos bancos, sem retomar o controle do Banco Central, sem fazer reforma agrária, sem confrontar o agronegócio, sem estabelecer um sistema nacional de inovação, sem acabar com o novo teto de gastos, sem democratizar a comunicação, sem enfrentar a questão militar, em suma, sem enfrentar nada, a gente consegue resolver os problemas fundamentais do povo trabalhador brasileiro e da soberania nacional. E veja, isso é falso, isso é um absurdo. O que não significa que não existam oportunidades importantes de transferência tecnológica, de crédito, de acordos comerciais vantajosos e tal com a China. Isso é outra questão. Mas as oportunidades do cenário internacional, elas só são aproveitadas se são guiadas por um projeto político interno, né? Projeto político que, ao meu ver, tem que ter necessariamente um caráter de revolução brasileira, de horizonte de transformação radical do país com controle da classe trabalhadora, né? Eu debati na live que eu fiz com o Gustavo Gaio Fato essa questão, essa ilusão de que os problemas do Brasil vão ser resolvidos a partir da política externa sem enfrentar a luta de classes no plano externo. Bota aí, Maxwell, na tela a live que eu fiz com o Gustavo Gaio Fato, inclusive, da semana passada. E aí, o que eu vou debater com a China nesse momento é só isso. Veja, por mais que se veja como positiva as possibilidades abertas pela China no cenário internacional, nada disso se aproveita sem a luta de classes no plano interno, no plano brasileiro. Só um ponto. Agora veja, qualquer que seja a sua análise sobre a China, e aí me parece, inclusive, inquestionável que a China tem com vários países uma relação clássica centro-periferia, inclusive dito pelos próprios chineses no sentido de que a China se propôs a se inserir nas cadeias globais de valor e não transformá-la. Se as cadeias globais de valor estão estruturadas de uma relação hierárquica centro-periferia e a China se insere nisso, parece bem óbvio e não polêmico que a China vai reproduzir as relações centro-periferia, como é o caso do Brasil, em que o Brasil basicamente exporta commodities, produtos primários, e importa produtos manufaturados de densidade tecnológica. É a relação clássica centro-periferia descrita pelo Raul Prebisch, por exemplo, no século XX, né? O economista Raul Prebisch da CEPAL. E aí a gente pode fazer um longo debate se a China impõe isso ou não, tal, e por aí vai, mas o fato é que essa é, por exemplo, a configuração da relação Brasil-China. Ponto. Agora, esse debate crítico sobre a China, e eu não tenho nenhum tipo de ilusão abestalhada com a China de que a China vai salvar o Brasil, eu acho que, como diria o grande economista Cláudio Katz,
A China pode ser um parceiro. Agora, isso depende de que tipo de projeto político, de classe, está colocado no Brasil, no comando do poder político no Brasil. A gente não pode nunca esquecer que o sistema imperialista ele tem um guia. Porque, veja, a gente não pode pensar em imperialismo de um ponto de vista economicista nem politicista. O que é que significa isso? Veja, muita gente reduz o imperialismo a golpe de Estado, a sabotagem, a interferência externa. Então só é imperialista o país que fica promovendo golpes de Estado, sabotagens, assassinatos e tal. Então reduz o imperialismo a um papel politicista, né? Então se olha só a dimensão política, geopolítica da coisa, isso torna incompreensível, por exemplo, entender o papel do Japão. O Japão é um protetorado militar dos Estados Unidos, não tem uma capacidade política, militar, diplomática e de espionagem de atuar no mundo todo como protagonista, mas ao mesmo tempo, da formação social japonesa, você tem monopólios que têm um papel global muito importante, que estão subordinados a uma superestrutura global construída pelos Estados Unidos. Se você faz uma análise meramente politicista, você vai entender, por exemplo, que o Japão ou a Coreia do Sul não são economias imperialistas com protagonismo na divisão internacional do trabalho, mas sim países dominados pelos Estados Unidos, né? Então você pode até chegar ao absurdo de dizer que o Japão precisa de uma revolução de libertação nacional, porque na verdade o país ele é um protetorado militar dos Estados Unidos. De veja, ele é um protetorado militar dos Estados Unidos, mas isso não nega que seja uma economia com protagonismo global na divisão internacional do trabalho imperialista. Por outro lado, é uma visão, diria, economicista do imperialismo, que vai dizer que imperialismo é exportação de capitais e os elementos de golpe de Estado, de sabotagem, de aparato ideológico, de legitimação do capitalismo no âmbito global, de controle do FMI, do Banco Mundial, das instituições globais, da OTAN, é meio que secundário, um epifenômeno, que é a questão central para essa exportação de capitais, desconsiderando que há transformações na economia imperialista global e do pós-Segunda Guerra Mundial se estabeleceu um cenário que se mantém até hoje, diga-se de passagem, que não existia antes, inclusive não existia na época que Lenin lançou o Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, que é, há uma centralização da gestão e reprodução do sistema imperialista em um único país. O cenário da Primeira Guerra Mundial não existe mais, de vários países com um poder mais ou menos ali parecido, econômico, militar, ideológico, de espionagem, por aí vai, que disputam influências no globo. Veja, há um sistema, uma superestrutura imperialista unificada comandada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares espalhadas pelo mundo. Os Estados Unidos controla a OTAN. Os Estados Unidos têm o maior aparato ideológico de legitimação do capitalismo do mundo, né? O maior soft power do mundo. Os Estados Unidos têm o maior aparato de espionagem e vigilância contra a inteligência do mundo. Os Estados Unidos controlam o dólar, que é a moeda por excelência da economia global. Os Estados Unidos têm a maior capacidade de sanções econômicas, bloqueio econômico e asfixiar economias do mundo, sabe? Os Estados Unidos têm a maior capacidade de pressão diplomática do mundo, etc, etc. Então, veja, a gente não pode olhar para a economia global como na época de Lenin. Várias coisas foram transformadas. Dentre elas, há uma unificação e centralização do aparato de legitimação, reprodução e, consequentemente, de contra-revolução do imperialismo no âmbito global, e esse é os Estados Unidos. A gente está falando de um cenário em que você pode considerar, repito, não estou entrando no mérito desse debate, que a Rússia e a China são países imperialistas. Perfeito. O que você não pode, ao meu ver, é desconhecer o fato que existe uma centralização desde o pós-Segunda Guerra Mundial, e que inclusive vem se aprofundando, com um rebaixamento cada vez maior da Europa, né, nos últimos 30 anos, no cenário político e geopolítico internacional, uma centralização da reprodução política, ideológica, militar, geopolítica do sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos, a única superpotência global. Eu não acho que a China seja uma superpotência global. Aí isso é um outro debate e tal, porque não dá para pensar uma superpotência só na dimensão econômica. Hoje, no mundo, existe só uma superpotência global, é os Estados Unidos. E aí, saiu uma matéria muito importante no Washington Post sobre o papel das sanções econômicas. E assim, essa matéria confirma uma coisa que eu venho debatendo. Porque, veja, me parece que o centro da tática para a América Latina, você pode... Enfim, é isso. De novo, não estou dizendo que você pode considerar a China imperialista, a Rússia imperialista, falar que existe um bloco imperialista e tal, suave.
o que ao meu ver não dá, tanto para o mundo, mas principalmente para a América Latina, de você esquecer que o principal aparato de dominação e de contra-revolução é liderado, comandado e organizado pelos Estados Unidos. O inimigo principal, o imperialismo não é um país, o imperialismo é um sistema. Só que, nas características históricas desde o pós-Segunda Guerra Mundial, esse sistema tem comando, tem centralização e tem liderança, que é os Estados Unidos. E aí vamos ver a matéria aqui. Eu peguei um resumo do perfil do Arnold Breton, que está em inglês, né? I not speaking English, só que a gente vai usar o mecanismo aqui, ó, tradução automática do Google. Fica bom, não fica não, mas também não fica ruim, dá pra ler, sabe? Aí vamos ver o que é que saiu nessa matéria do The Washington Post. E aí vamos acompanhar o resumo aqui do Arnold Breton. Vê o que ele diz. Vamos lá, português. Raramente elogio a grande mídia, mas isso é verdadeiramente o melhor jornalismo do Washington Post, revelando a guerra econômica que os Estados Unidos travam contra grande parte do mundo, especialmente contra os países pobres, com 60% deles hoje sob sanção dos Estados Unidos. Veja, gente, esse dado aqui é chocante. 60% dos países pobres do mundo, que são a maioria a propósito, estão com sanções dos Estados Unidos. Para vocês terem uma dimensão do que isso significa, 1/3 de todos os países do mundo, 1/3 de todos os países do mundo está sob sanções econômicas dos Estados Unidos. Esse é o grau de brutalidade da coisa, né? E aí, continuando aqui. Aqui está o que sua análise revela. Cerca de 1/3 de todas as nações da Terra são agora sancionadas pelos Estados Unidos. Isso afeta desproporcionalmente os países pobres, com mais de 60% de todos os países pobres. Países classificados como países de baixo rendimento pelo Banco Mundial sob algum tipo de sanção dos Estados Unidos. As sanções tornaram-se uma indústria de lobby e influência incessantemente corrupta e milionária, enriquecendo antigos funcionários dos Estados Unidos que são contratados por países estrangeiros e oligarcas. Biden é o presidente que, por uma ordem de grandeza, teve a maior taxa de sanções, com, em algum momento de sua administração, uma saraivada de mais 6.000 sanções contra países em apenas 2 anos. Veja, gente. Aproveitando que está em debate sobre a eleição dos Estados Unidos. E aí há um debate abstrato, emocionado, superficial sobre a polêmica de democratas e republicanos. Mais de 6.000 novas sanções em 2 anos. Perceba a brutalidade. Não, Trump é isolacionista. São mais de 6.000 sanções em 2 anos. Novas sanções, né? E aí, continuando. As sanções tiveram efeitos devastadores sobre civis inocentes, causando diretamente imenso sofrimento e possivelmente centenas de milhares de mortes. Em Cuba, elas impossibilitaram a importação de suprimentos médicos essenciais. Durante a pandemia, Cuba teve que fazer campanha de solidariedade para conseguir ter acesso à seringa, para dar vacina, tá ligado? Porque assim, por causa do bloqueio, Cuba foi impedida, por exemplo, de comprar seringa. Cuba foi impedida de comprar máscara para a pandemia. Cuba foi impedida de comprar luvas, porque inclusive a indústria de produção de plásticos e tal, e Cuba é muito pequena, Cuba não tem petróleo, e aí tem uma indústria petroquímica muito fraca, precisa comprar essas coisas, e aí simplesmente foi impedida. Assim, foi um negócio brutal durante a pandemia. Aqui, voltando. Na Venezuela, contribuíram para um colapso financeiro 3 vezes maior do que a Grande Depressão dos Estados Unidos. A Síria enfrenta sua maior crise humanitária este ano, após uma década de sanções. Pior de tudo, além de causar imenso sofrimento a civis em países majoritariamente pobres e de enriquecer um sistema corrupto, há muito poucas provas de que as sanções realmente funcionam. Esta é uma citação incrível do artigo de Bill Ranches, antigo funcionário do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Ninguém no governo tem a certeza de que toda essa estratégia de sanções está sequer a funcionar. Veja, a função das sanções não é funcionar, né? Porque assim, depende, o que é que você entende por funcionar? No caso da Venezuela, por exemplo, o governo não acha que as sanções vão derrubar o Maduro. No caso do Irã, por exemplo, o governo dos Estados Unidos não acha que as sanções vão derrubar o Irã. Essa não é a função. A função declarada é essa, não, a gente precisa proteger os direitos humanos, a democracia e tal. A função é outra. No caso do Irã, por exemplo, a função é impedir que o Irã se aproprie de toda a riqueza potencial das suas reservas de petróleo e não seja um país com maior capacidade econômica e, consequentemente, militar, dada a proximidade, inclusive, de Israel, né, e do eixo sionismo, imperialismo estadunidense. Então, a função não é derrubar a República Islâmica do Irã. A função é impedir que o país tenha todo o potencial de capacidade econômica a partir das suas reservas de petróleo. Isso está funcionando muito bem, obrigado.
O Irã vende um petróleo, em média, mais barato, dado todo o custo que se tem para transporte e comercialização por causa das sanções, né? Então, o Irã é um país menos rico do que poderia ser, dado sua reserva de petróleo. Está funcionando muito bem. Outra coisa, no caso da Venezuela, a função, ninguém achava que ia derrubar o governo Maduro ou o PSUV por causa das sanções. A função era criar uma pressão permanente para potencializar os erros do governo Maduro, para potencializar o esgotamento da experiência bolivariana, inclusive reduzir a capacidade de influência da Venezuela na América Latina e na América do Sul e na própria esquerda global. Porque nos anos Chávez, a Venezuela teve um protagonismo geopolítico, diplomático gigantesco na América do Sul e na América Latina. Veja, esse objetivo também foi cumprido. O objetivo, por exemplo, das sanções na Síria não é achar que vai derrubar o governo Bashar al-Assad. O objetivo das sanções na Síria é impedir uma recuperação econômica da Síria e fazer com que o país não tenha nenhum papel significativo no jogo geopolítico da região. Esse objetivo está sendo cumprido, percebe? Então, as sanções funcionam. Elas não funcionam dentro da retórica que é derrubar o governo, fazer uma transição democrática, não sei o quê. Nesse aspecto, não. Mas nos aspectos táticos das tarefas específicas do sistema imperialista, funcionam muito e são brutais, né? Brutais. E aqui tem alguns gráficos, né? A própria matéria do The Washington Post. Você tem aqui Sanctions, Heavy Proliferation as Recent Years. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Proliferação das sanções nos anos recentes, né? E aí tem um gráfico, governo Clinton, governo Bush, governo Obama, veja o governo Obama, né? Governo Trump e o governo Biden. Você pode reparar que nos governos democratas as sanções crescem mais, inclusive, do que nos governos republicanos, né? Mas tudo certo. Vamos lá. E aqui tem a divisão, né, por continentes, né? Ásia, Norte da África, América Latina e Caribe, resto do mundo. Olha o gráfico de aumento das sanções. Assim, um negócio assustador, né? Assustador. E aqui você tem uma tabelinha, né, com graus diferenciados, sanções muito severas, sanções de severidade média e por aí vai, sanções de menos severidade. E você repara aí o Irã, Síria, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Iêmen, Afeganistão, Rússia, China, Burma, Líbia, Sudão, Belarus, Mali, Etiópia, Zimbábue, Nicarágua, Somália, República Democrática do Congo. Enfim, você tem um processo que, aliás, deixa eu até fazer um negócio aqui para vocês, que é abrir a matéria do The Washington Post. Quem quiser ler, vão, gente. Alguém vai dizer assim, Jones, coloca a matéria. Porra, gente, a matéria tá aí, o título, tá aí o perfil do colega, é só vocês abrirem, né? Enfim, aqui está fazendo uma tradução automática, né? Como 4 presidentes dos Estados Unidos desencadearam uma guerra econômica em todo o mundo. Basicamente, o que essa matéria mostra é que os Estados Unidos, eles atuam estrategicamente no mundo inteiro para manter a reprodução do sistema imperialista. Desde uma perspectiva de impedir, por exemplo, que países ofereçam maior resistência ao sionismo israelense, desde a perspectiva de impedir que vários países se apropriem de seus recursos naturais, desde a perspectiva de enfraquecer governos de esquerda, desde a perspectiva de enfraquecer adversários geopolíticos que não são nada de esquerda, nem projeto para a classe trabalhadora, como é o caso da Rússia. Veja, não há paralelo no mundo hoje. Presta atenção. Nada se compara ao poder de atuação global dos Estados Unidos enquanto principal agente organizador da reprodução do sistema imperialista. Então, por mais que se tenha um debate de que a Rússia é imperialista, de que a China é imperialista, enfim, zero bronca, é isso. Não estou, mais uma vez, entrando nessa polêmica. Ninguém sério pode esquecer que os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares espalhadas pelo mundo, que os Estados Unidos controlam a OTAN, que os Estados Unidos têm o maior aparato de espionagem do mundo, que os Estados Unidos impõem sanções econômicas a 1/3 de todos os países do globo, que os Estados Unidos têm o dólar como moeda hegemônica do sistema global, que os Estados Unidos controlam os sistemas de pagamento mais relevantes da economia mundial até esse momento, e etc. e tal. Todas essas perspectivas de desdolarização, de mudança da governança global, das instituições ditas multilaterais, tudo isso está em debate, mas isso é coisa, e eu já falei isso várias vezes no meu canal,
Isso é coisa para 20, 30, 40 anos, tudo constante. Isso não vai acontecer amanhã. Nesse sentido, tem razão, embora por um caminho errado, o Domênico Lossurdo, quando ele fala que desde uma perspectiva anti-imperialista, os Estados Unidos é o inimigo principal. A gente não pode achar que imperialismo se resume só aos Estados Unidos e esquecer, por exemplo, que dentro do próprio sistema imperialista há uma divisão do trabalho, em que a França, por exemplo, tem um papel central na dominação neocolonial dos países da África Ocidental e do Norte da África, ou esquecer o papel da Inglaterra, inclusive, e dos sistemas de vigilância e inteligência da Inglaterra, ou não considerar o papel da Austrália na Oceania e etc. Mas todos esses papéis secundários do sistema imperialista estão sob o guarda-chuva da hegemonia dos Estados Unidos. Então o Lossurdo vai por um caminho, a meu ver, equivocado, mas chega numa conclusão correta, que é pensar os Estados Unidos como inimigo principal. Não por ser um país em abstrato, mas porque na cadeia imperialista, quem centraliza, quem comanda a reprodução do sistema imperialista e, por consequência, é o principal vetor global da contra-revolução é os Estados Unidos. E nós, como latino-americanos, em especial, não podemos nunca esquecer disso. Assim, sabe? A gente não pode, inclusive... Repito, a China tem um papel centro-periferia com o Brasil e com a maioria dos países da América Latina. Há uma questão gravíssima aqui, que é, por exemplo, a demanda chinesa estimulando o agronegócio brasileiro ou capital chinês se apropriando do parque elétrico brasileiro. Veja, é uma questão a ser enfrentada. Um projeto de revolução brasileira vai ter que necessariamente expropriar hoje capital chinês. Atenção. Aí a gente pode debater, especular muito se a China vai receber disso de maneira positiva ou negativa. Mas assim, objetivamente, uma das tarefas da Revolução Brasileira é, por exemplo, retomar o controle público, verdadeiramente público, da produção e distribuição de energia elétrica no Brasil. Isso passa por expropriar capital chinês. Se a gente fazer uma defesa de reestatização integral da Eletrobras, retirando inclusive a Eletrobras da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que o governo Lula nunca retirou, né? FHC colocou, Lula deixou. Perfeito. Tá no 5º mandato e agora que não tira mesmo. Então, retirar a Petrobras da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Recompor tudo que foi destruído da Petrobras e se reapropriar, por exemplo, dos poços de petróleo que foram privatizados, isso passa também por expropriar capital chinês, sabe? Então, beleza, há um crescimento da presença da China no Brasil, presença econômica no Brasil e na América Latina, é uma questão a ser resolvida, só que esses dados econômicos não podem fazer com que a gente perca de vista quem é o vetor da contra-revolução global e o agente fundamental de organização e reprodução do sistema imperialista, percebe? Isso é fundamental no processo de reorganização das esquerdas brasileiras, no processo de reorganização da classe trabalhadora, no sentido de colocar novamente o anti-imperialismo como elemento central da cultura política e da nossa prática política na luta de classes. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Lembrando, a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá na nossa lista no Zap, tá aparecendo aqui o QR Code na tela e tem também na descrição do vídeo o link do nosso grupo. Um beijo e até a próxima.